Continuamos falando de política porque o Congresso Nacional publicou nesta quinta-feira a emenda que adia para novembro as eleições de 2020. Ou seja, de 4 de outubro passou para 15 de novembro. E o segundo turno será realizado dia 29 de novembro. Qual será o impacto dessa mudança? A gente vai conversar sobre isso agora com o professor e analista político Clóvis Reis. Seja muito bem-vindo aqui no BG. Professor, já começo perguntando para você o que você acha desse adiamento. Vai ter realmente alguma mudança isso? Uma boa tarde. Boa tarde. As eleições serão adiadas em torno de 40 dias, né? E a justificativa é a crise sanitária. Espera-se que até essa nova data a pandemia esteja no maior nível de controle. De fato, o que ocorre é que todo o processo passa 40 dias para frente, envolvendo as convenções, as comunicações, a propaganda. Toda eleição ela é adiada em 40 dias. Pois é, a gente agora quer falar um pouquinho aqui do cenário de Blumenau. Será que esse ano a gente vai ter o maior número de candidatos da história? Acho que essa é a expectativa, né? Até o momento, nós temos mais ou menos definidas de 6 a 8 candidaturas, sendo 6 candidaturas com expectativa de um desempenho razoável nas urnas e as outras candidaturas de menor potencial eleitoral. Com a mudança no calendário das eleições, há expectativa de que a possibilidade de renovação seja maior. Por quê? Porque os atuais detentores de mandato tendem a prolongar essa sua exposição e o consequente desgaste da sua imagem, especialmente com os impactos da crise sanitária e da crise econômica, né? Com queda na arrecadação e aumento no nível de desemprego. Pois é, vamos falar agora de alguns nomes. A gente já pode dar alguns nomes, como por exemplo, será que Mário Hildebrand vem candidato aí à reeleição? Quais são os outros nomes que a gente já pode ter aí nesse cenário? Olha, nós temos já assim pré-definidos, né, porque isso ainda pode mudar em função das negociações que estão ocorrendo no âmbito das coligações. Mas há uma previsão de que o prefeito seja candidato à reeleição, há uma expectativa de que os nossos dois deputados estaduais, o deputado Ivan Nats e o deputado Ricardo Alba, sejam candidatos. Também o ex-prefeito e ex-deputado federal João Paulo Kleinbin, candidato numa coligação aparentemente com um líder empresarial da cidade, ao que está se indicando até o momento. E, além disso, o promotor, né, Odair Tramontim, pelo Partido Novo, uma candidatura da esquerda ou duas, né, a expectativa de que o professor João Natel, ex-reitor da FURB, dispute a eleição possivelmente numa aliança com o PT e a ex-deputada Ana Paula Lima. E, além disso, há outras candidaturas, tanto no âmbito da esquerda, como dos partidos com menor potencial eleitoral nesse momento. Da Câmara de Vereadores de Blumenau, há a possibilidade de algum vereador se candidatar à prefeitura? Olha, há a expectativa de que o presidente Marcelo Lanzarin ocupe uma vaga de vice nesse cenário que nós apresentamos anteriormente, possivelmente como candidato a vice de uma dessas chapas. Isso ainda está em processo de negociação nesse momento. Já definiram, professor, alguma coligação entre eles, né? Por exemplo, a gente sabe aí da proximidade, por exemplo, né, entre o atual prefeito Mário Hildebrand com o ex-prefeito João Paulo, né? Mas o senhor já adiantou que ele deve vir aí com uma candidato com algum líder empresarial. Isso? Nesse momento, a gente tem essa composição ainda em nível muito preliminar, né? E algumas alianças estão se desenhando, mas o que eu percebo é que dessa vez nós não teremos alianças com um grande número de partidos. Há uma preocupação de que essas grandes alianças, como nós já tivemos no passado, elas soem mal aos
na avaliação do eleitor, porque mostraria assim um desejo muito grande, uma articulação muito forte de chegar ao poder, né? E isso não deve ocorrer de novo na eleição desse ano. Eu imagino que nós tenhamos aí, e isso se reflete nesse grande número de candidatos, alianças com um menor número de partidos. Eu falei com um dos candidatos desse que eu citei para você anteriormente, e ele já me disse, ó, na minha chapa eu quero no máximo 3 partidos. Por quê? Para não passar essa impressão de uma corrida a qualquer custo pelo poder. Pois é, o senhor falou aí de pelo menos 6 candidatos à prefeitura que são da direita, né? Mas será que a gente vai ter um grande nome da esquerda que há muito tempo não comanda a prefeitura de Blumenau, né? Tivemos Décio Lima, há muito tempo não vem um nome forte da esquerda. Será que alguém vem nessa eleição? Olha, há um esforço nesse sentido, mas até o momento nós não podemos dizer que isso vai ocorrer, porque as negociações ainda estão em andamento e, nesse momento em concreto, há pelo menos 2 nomes que se colocam como candidatos e que ainda não chegaram a um acordo para a composição de uma aliança de esquerda forte com chance de vencer, de chegar ao segundo turno e de vencer a eleição. O fato é que Blumenau tem se caracterizado nos últimos anos como um reduto da direita, né? Nós vimos na última eleição que o eleitor se revelou um eleitor bastante conservador na nossa cidade, na nossa região. E esse cenário é um cenário desafiador para os partidos progressistas, para a esquerda vencer uma eleição em Blumenau. Professora, a gente fala muito de renovação, né? Que a população quer renovação. Será que esse ano teremos renovação tanto para o Executivo quanto na Câmara de Vereadores de Blumenau? Olha, nesse momento nós ainda não podemos afirmar que isso vai ocorrer. Agora, tem 2 elementos aqui que nos fazem pensar a respeito, né? Primeiro, o adiamento das eleições, ele provoca um desgaste para os atuais detentores de mandato, que em geral gostam de uma eleição rápida, para que a coisa se resolva sem muita exposição. Isso, de alguma forma, aumenta essa vitrine da exposição e do debate eleitoral e prejudica quem detém mandato. Além disso, nós tivemos na última eleição, na eleição nacional, um tsunami, né? Um tsunami dos partidos aliados ao presidente Jair Bolsonaro e ao governador Carlos Moisés, que ganharam a eleição com muita força aqui na região, votos para deputado estadual, deputado federal, senador, enfim. Tem que ver como isso se comporta nessa eleição, se essa onda ainda tem essa força ou se já há um refluxo, devido a uma série de fatores que intervêm nesse processo, né? E, além disso, uma coisa que me chama muito a atenção é que, ao contrário de anos anteriores, a nossa Câmara de Vereadores ela não conseguiu se projetar com nomes para pleitear, por exemplo, uma cabeça de chapa, né? Nós vemos os vereadores hoje muito mais voltados para a sua própria reeleição, excetuando o presidente Marcelo Lanzarin, que é um candidato que se projetou e que hoje disputa possivelmente uma vaga de vice numa dessas chapas que nós mencionamos anteriormente, a gente não vê um outro nome se projetando para uma maior exposição eleitoral. E isso é um termômetro de como foi o comportamento da Câmara de Vereadores ao longo do último mandato. De todos modos, considerando a estrutura que os atuais vereadores dispõem, em termos de assessoria, de gente trabalhando 24 horas por dia para eles, é muito difícil uma pessoa que não dispõe dessa estrutura conseguir romper esse bloqueio e se eleger. Porque você imagina, você é um empresário, você é um líder comunitário, você tem que levar a sua vida e você vai fazendo a campanha na medida do possível. Quem detém mandato e conta com essa estrutura faz campanha 24 horas por dia. Gente, é muito difícil alguém que não dispõe desses meios conseguir se eleger. Portanto, embora
possa existir um movimento em favor de renovação, as regras atuais dificultam muito esse processo. É verdade, o sistema, né, funciona dessa forma, não deveria. Professor, só para a gente finalizar aí, 15 segundinhos, você acha, sou obrigada a perguntar, né? Você acha que tem um nome mais forte que vem por aí? Qual o nome mais forte seria aí para você? Eu acho que, nesse momento, nós não temos pesquisas que possam nos indicar isso. Eu diria que hoje a eleição de Blumenau é uma eleição que, nesse momento, se caracteriza pelo equilíbrio. Excelente análise. Olha, professor e analista político Clóvis Reis, muito obrigada pela participação e assim a gente vai entendendo melhor esse cenário que vai se desenhando aqui em Blumenau e que é muito importante a gente ficar por dentro. Professor, quero você mais vezes aqui no Balanço Geral, uma honra ter você aqui. Muito obrigada e até mais.